Que Deus possa abençoar cada um de vocês e que possamos amar o Senhor de todo o nosso coração. Essa é a nossa oração e a nossa petição ao Senhor. Que Deus possa abençoar a sua vida, abençoar a sua casa, que possamos amar o Senhor de todo o nosso coração e que podemos buscar o Senhor. Hoje nós falaremos sobre o ensino do pecado na cultura e no ensino do Novo Testamento. Na aula passada nós vimos o ensino sobre o pecado no Antigo Testamento. O que é o pecado? Como nós podemos caracterizar o pecado e a santidade dentro do Antigo Testamento? Nós vimos a moral e a conduta fraternal, que são dois princípios da palavra de Deus sobre a ação pecaminosa no homem. Como essa ação ela interfere na nossa vida, nós vimos a conduta que o homem tem para se rebelar contra Deus e como esse pecado ele interfere diretamente no nosso relacionamento com Deus. Então, no Antigo Testamento, nós vimos dois tipos, a moralidade e a conduta fraternal. E nós falamos em Gênesis, eu só vou dar um resumo aqui para vocês. Depois que Deus expulsou Adão do Éden e tudo, lá em Gênesis 6, quando fala sobre a corrupção geral a corrupção geral do gênero humano, no verso 11, Deus diz: a terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. Sejam muito bem-vindos. Aqui é o professor e evangelista Thiago Berger. Aqui nesse texto é apresentado que o homem ele está em rebelião contra Deus e contra a sua criação. Ou melhor, a sua criação está contra Deus e contra a sua natureza. E aí nós vimos que a conduta fraternal ela depende de nós estarmos em reconciliação com Deus.
nós vimos também a busca de dois princípios que é muito importante no Antigo Testamento para nós desenvolvermos esse relacionamento. E quais são esses dois princípios? A santidade e a verdade. Esses dois princípios, norteiam a consagração que nós precisamos ter a Deus. Então, esses dois princípios são muito importantes para nós. A santidade, ou seja, nós somos chamados a sermos santos. E a verdade, nós não podemos falar mentira, porque a mentira é um pecado e ela é uma falta grave perante Deus. Mentir, ou seja, tu não falar mal. Tu falar mal de alguém ou tu falar uma mentira, isso é uma falta grave. E o ensino do Antigo Testamento mostra que ela é... Me desculpa, gente, hoje eu não tô com paciência, pera aí. Um minuto. Me desculpem, mas hoje não dá. Deixa eu ver se eu consigo. Pera aí. Hoje eu não tô com paciência, me desculpe. Então, o que eu estava falando é que, a princípio, aí eu já bloqueei ele, tá? Tudo bem. Então, a princípio, a santidade, para nós somos chamados a sermos santos. E para nós sermos santos, nós temos que ter a verdade. Então, basicamente, é isto que o Antigo Testamento nos ensina sobre a moral e sobre a santidade de Deus. Isto é o que o Novo Testamento, o que o Antigo Testamento chama de andar segundo Deus. Né? Até agora eu não me lembro que Davi, as escrituras dizem que ele era o homem segundo o coração de Deus. Claro que não completamente, Davi não era perfeito, né? Inclusive a gente vê o pecado de Davi e tal, mas a Bíblia chama aquele que obedece a lei de Deus de um coração segundo Deus. Então, para mim ser santo, eu preciso esmurrar a minha carne e obedecer a Deus. E obedecer a palavra do Senhor.
Isto é o que o Antigo Testamento diz, e além de obedecer a palavra de Deus, eu tenho que obedecer, eu tenho que ser verdadeiro naquilo que o Senhor me ordena. Eu não posso falar enganosamente. Então, aqui a gente encerra um resumo da aula passada. Nesta aula, nós falaremos sobre o ensino a respeito da moral e da natureza pecaminosa, que é o princípio que nós estamos debatendo, a natureza pecaminosa do homem. Hoje nós falaremos sobre a natureza pecaminosa do homem no ensino do Novo Testamento. Então, o que nós temos para aprender? As palavras do Novo Testamento para designar o pecado não são muito distintas ou diferentes das palavras utilizadas no Antigo Testamento. Quanto aos significados daquelas adotadas no Antigo Testamento, não são tão distintos assim do Antigo para o Novo. Se é que existe uma diferença, é muito pequena essa diferença. O Novo Testamento, ele pega 5 palavras gregas principais para designar o pecado do homem. Deixa eu só, peraí. Calma aí. O Novo Testamento, ele pega essas 5 palavras gregas que designam pecado e as quais juntas retratam o aspecto variado do pecado e trazem para nós tanto aspectos passivos quanto aspectos ativos. O que é isso? Eu vou te explicar. A mais comum dessas palavras é uma palavra de raiz grega chamada hamartia, que é a mesma palavra para dizer que é utilizada para designar a disciplina do estudo do pecado. Nós temos a hamartiologia, que está traduzindo logia, estudo hamartio, elogia, então estudo do pecado. E esta palavra hamartia descreve o pecado como não um argumento de algo ou algum fracasso em alcançar um objetivo. Desculpa, ela descreve dessa forma que como não um atingimento do alvo ou
um fracasso a atingir algum objetivo. Então, outro principal aspecto no ensino de pecado no Novo Testamento é o termo adiqueia, que significa iniquidade. Então essas duas palavras, tanto hamatia, que é pecado, quanto adiqueia, que é iniquidade, é uma profunda violação da lei e da justiça de Deus. Já a palavra grega por moreia, ela expressa o mal de um tipo vicioso ou desejo ou degenerado. Ambos os termos, tanto adiqueia quanto esse outro termo de ramatologia, são termos para definir a corrupção ou a perversão do caráter do ser humano. As palavras mais frequentes para pecado são a palavra grega parabese, no qual podemos associar as expressões gregas paraptoma, que significa transgressão, ou ir além. Esse paraptoma significa transgressão ou ir além do limite estabelecido. Então, e uma última palavra, anomia, que significa na língua grega falta da lei, desprezo e violação da lei, iniquidade ou maldade. Esse aspecto amplo dessas palavras para designar um tipo do pecado na condição humana faz uma gama de significados para nós entendermos o que é pecado. Tanto adiqueia quanto ramatologia, quanto paraptoma, todas essas expressões gregas estão para nós entendermos o que é o pecado. Cada uma dessas palavras tem um significado próprio na língua grega. E todas as palavras com seus significados têm para denotar o que é uma desobediência, uma desordem à lei pura e santa de Deus. Então, o apóstolo Paulo, por exemplo, ele utilizou-se de um vasto vocabulário na sua teologia e nas suas epístolas para descrever e para
para trazer significado ao pecado ou aos pecados. Por exemplo, na carta aos Romanos, o apóstolo Paulo ele tem uma gama de significado ao pecado, né? E ele diz que em que elabora na carta aos Romanos a doutrina ramatológica, ou seja, a doutrina do pecado, e ele usa 10 termos gerais para pecado, os quais são indicados por distintas e diversas vezes segundo o estudo do pecado. Então, eu vou passar para vocês uma lista de palavras, uma lista de 10 termos que vai auxiliá-lo no estudo do pecado e vai auxiliá-lo a ter compreensão de qual é a definição do pecado. Mas peraí, Thiago, eu tenho que entender a definição, mas eu preciso entender a vencer. Sim, o foco principal é você vencer o pecado. Mas também é importante você ter um aspecto doutrinário e geral do que é o pecado e quais são as suas funções. E cada um desses termos, além de descrever o pecado, dão as condições de pecado. Então, por exemplo, esta palavra, a palavra principal, hamatia, ela significa, é o primeiro radical da palavra hamatologia. Hamatia, pecado, logia, estudo, então, logia do pecado. Esta palavra hamatia, ela aparece 58 vezes em toda a Bíblia e ela aparece 43 vezes em Romanos. E a gente já conversou que ela significa errar o alvo. É aquela ideia que você vai jogar e tem que acertar no alvo e você erra a flecha. Isso é hamatia, é errar o alvo, tá? A segunda palavra que tem para denominar pecado é hamatema, que ela aparece em hamatema, ela aparece 2 vezes em toda a Bíblia e ela significa o pecado como uma ação. Então, hamatema é a ação pecaminosa. Nós já definimos nas primeiras aulas que tem o pecado natureza e tem o pecado ação. Então, esse hamatema é o pecado ação, é aquilo que eu faço, ok? Tem 2 ocorrências em toda a Bíblia de hamatema, ou seja,
pecado como maldição. A terceira palavra, eu tô vindo bem devagar, para quem quiser anotar, pode anotar. A terceira palavra é parabáxis. Ela aparece 5 vezes em toda a Bíblia e ela significa transgressão. A mesma ideia do que aconteceu no Éden, lá em Gênesis 3. É uma transgressão. E transgressão tem um significado literal de andar ao longo de uma linha sem conseguir equilibrar-se sobre ela. Então, é a ideia, imagina um circo e palhaço tá no picadeiro. Essa palavra significa se o palhaço cai no picadeiro. Então ele fez uma parabáxis, ou seja, ele caiu, ele errou a linha, ele andou na linha, mas ele não conseguiu se equilibrar lá em cima. A quarta palavra, desculpa. O quarto termo é paraptoma. Ela tem 15 ocorrentes em toda a Bíblia e ela indica fracasso, falha, desvio da verdade ou da retidão. Então, é aquilo que Jesus chamou de desobediência. Tu não está na verdade. Então, eu vou passar as outras mais rápido, não vou explicar uma a uma, mas depois a gente vai voltar nelas. Então, depois a gente tem aquilo que aparece 12 vezes e significa injustiça. Depois, a saber, 4 vezes significa impiedade ou falta de reverência. A anomia aparece 6 vezes e tem um sentido de ilegalidade. Depois, a aquitacia aparece 9 vezes e tem um significado de impureza ou falta de pureza. Depois, nono, para o que 4 vezes tem um significado de desobediência. E por último, pane tem 4 vezes também e significa errar, vagar. Então, todas essas palavras, elas denotam um sentido de errar o alvo, de pecar, de desobedecer uma lei. Certo? Agora vamos falar um pouquinho mais aprofundado do que é o conceito do pecado. Nós já falamos um pouquinho sobre isso, mas eu quero me aprofundar.
O pecado, ele não somente afetou Adão, mas a todos os seus descendentes. Ele não afetou só Adão e Eva, mas a todos os descendentes, porque imagina o seguinte, quando Deus criou o homem e constituiu Adão como o primeiro homem, ele colocou sobre Adão a responsabilidade judicial de ele representar a sua raça diante de Deus. Então, por isso que a Bíblia diz que a morte passou a todos os homens por Adão, porque ele tinha a responsabilidade moral dos homens. E então todos são culpados e condenáveis e depravados diante de Deus. Então a gente tem que separar duas coisas. O pecado natureza, ele já foi feito uma escolha, tu já nasce, né? Desde o ventre materno, tu já é um pecador. Agora, o pecado ação, ele é uma escolha. O pecado ação, tu escolhe deliberadamente desobedecer, gerar uma desordem, redundância, a gerar uma desordem para com Deus. Isso é o pecado. E ele caracteriza isso em toda a raça humana e nasce com o homem. Esse pecado nasce com o homem. E ele existe em cada criança nascida de mulher. Cada criança que nasceu aqui já nasceu com um ato pecaminoso. Eu sei que tem algumas religiões sectárias que dizem que as crianças não têm pecado. Eu também dizia isso. Mas pela palavra de Deus, pela Bíblia, qualquer pessoa que nasça nesse mundo, nascido de mulher, ou seja, da raça humana, este homem tem pecado. Por que Cristo ele não teve pecado se ele foi nascido de mulher? Porque o Espírito Santo que concebeu em Maria. Então, no caso, só teve um caso em toda a história que a criança não nasceu em pecado, que foi o caso de Jesus. Porque Jesus foi concebido pelo Espírito Santo em Maria. Ou seja, ele nasceu de uma mulher pecadora, mas ele nasceu de um pai perfeito. Agora, todos nós nascemos de um pai e de uma mãe pecadora. E por isso a morte passou a todos os homens. Agora, também é dito que não meramente somos em tempos isolados, mas em todos os tempos, cada estágio da nossa vida é manifestado o pecado da mesma maneira, da mesma forma.
Ou seja, eu posso ter ação pecaminosa distinta, mas a raiz do pecado é a mesma. E qual é a raiz do pecado? Qual é a natureza do pecado? É a corrupção do coração humano. Esta é a raiz do pecado. Então, o Antigo Testamento, Davi, ele nos seus salmos, ele falando acerca disso, ele falou ao Senhor sobre o seu pecado. Deixa eu só abrir aqui, abra comigo o livro de Salmos, Salmo capítulo 143. Verso 2. Ó, aqui o Davi está clamando ao Senhor por libertação e olha o que ele diz. Rapidamente acompanha a leitura. E não entres em juízo como teu servo, porque a tua vista não se achará nenhum. Porque a tua vista não se achará justo nenhum vivente. Ou seja, Davi, ele já tinha consciência que nem ele, nem ninguém é justo diante de Deus. E o seu filho Salomão, ele também tinha esta consciência. Eles também, tanto Davi quanto Salomão, também tinham a consciência que eles estavam em pecado. Eu acabei de ler Davi. Vamos ver o que Salomão ele nos disse em Provérbios capítulo 20, verso 9. Olha só. Quem poderá dizer, purifiquei o meu coração, limpo estou do meu pecado? Verso 10. Dois pesos diferentes e duas espécies de medida são abominação ao Senhor, tanto um como o outro. Ou seja, nós temos duas espécies dentro de nós. Nós queremos honrar a Deus, mas ao mesmo tempo nós temos o pecado dentro de nós. E segundo Salomão, isso é uma abominação diante de Deus. Ah, tchau, mas eu não consigo me livrar do pecado. Sim, isso foi fruto da queda. Agora, nós precisamos nos achegar ao dono da graça em tempo oportuno, como diz o escritor aos Hebreus, e pedir misericórdia ao Senhor. Já no Novo Testamento, isso que eu falei de Provérbios no Antigo. Já no Novo Testamento, Paulo é enfático ao declarar que todo homem é tanto pecador como culpado da transgressão dele, e que nossos primeiros pais, nossos pecados foram dos nossos primeiros pais e foi seguidos aos seus descendentes a partir das transgressões
passadas. Paulo, ele é muito claro ao falar sobre isso. E vejamos, eu peço que você abra sua Bíblia lá no livro de Romanos, na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 5, verso 19, que Paulo diz assim: porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de muitos, assim pela desobediência, pela obediência de um, muitos são feitos justos. Aqui é o ápice contraste entre o primeiro e o segundo Adão. Primeiro Adão pecador e ímpio, segundo Adão Cristo justo e perfeito, sem pecado. Então, a diferença aqui é que Deus, ele esquece das transações passadas em Cristo. Mas não é porque nós fizemos algo, mas é porque Cristo nos reconciliou com ele. E aí Paulo, ele fala que de modo que o pecado, olha só, Paulo, ele diz isso em Romanos, e aí ele diz que toda raça humana é morta em Adão. Olha o que diz 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 22. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos são vivificados em Cristo. Ou seja, o meu pecado foi levado por Cristo, como diz Isaías 53. Ele se fez maldito por mim e por você. Ainda na Epístola aos Romanos, o apóstolo Paulo, ele argumenta que todos os gentios foram com judeus, ou seja, gentios e judeus, é para destinar toda a raça humana. Quem não era judeu era gentil. E mesmo os judeus, eles ainda não eram salvos. Então, quando Paulo ele diz que tanto os judeus quanto os gentios, ele está falando de todos. E ele diz o seguinte: olha, tanto os judeus quanto os gentios foram destituídos da glória de Deus. Ou seja, todos os homens viveram e vivem sem a glória de Deus, a menos que se entreguem em Cristo. É por isso que lá em 1 Timóteo, 1 e 2 Timóteo, que diz que só existe um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Ou seja, é Cristo que me salva, é Cristo que me regenera. Por meio das duas naturezas que na teologia nós chamamos de natureza de natureza hipostática de Cristo,
é por meio das duas naturezas, divina e humana, de Cristo que nós somos salvos. Divina porque ninguém que não fosse divino poderia fazer isso, porque não teria forças para tal. E humana, porque teria que ser um de nós. Para o sacrifício ser válido, teria que ser um da mesma natureza. E por isso que lá em Romanos diz que nós não éramos filhos de Deus antes da reconciliação. Porque para ser filho de alguém, você precisa ter a mesma natureza dessa pessoa, certo? Então, aqui Paulo argumenta em Romanos 6:23 que todos éramos culpados diante de Deus e que esta culpa foi passada a todos os homens pela morte. Aqui em Romanos 6 fala da justiça de Deus e depois fala da justificação. Como eu falei ontem, nós vamos ler bastante escritura, tá bem? Romanos 6:23 diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, quando nós estamos culpados, mas é Cristo que nos justifica, né? Os primeiros para se enterrarem as más vis abominações, os segundos juntamente por imitarem os primeiros, todos estão condenados, né? Os mais novos imitam os mais velhos, mas todos estão condenados. Torre Atial, ele fala o seguinte: o homem é primária e essencialmente. O homem é primária e essencialmente um pecador, não devido ao que faz, mas em razão do que é. Vou repetir: o homem é primária e essencialmente um pecador, não devido ao que faz, mas devido ao que é. Ou seja, não é pela ação pecaminosa que só por isso ele é pecador, não. Ele é pecador porque a essência pecaminosa está nele. Ou seja, isso está na natureza do homem. Você já tentou passar um ano sem mentir, sem fazer nada de errado? Você não consegue. Por quê? Porque isso está em síntese com a nossa natureza, certo? Agora, no Catecismo Maior de Westminster, que é um documento oficial da Igreja Presbiteriana, e que mais pra frente eu vou fazer um estudo dele aqui. Olha o que nós lemos acerca do pecado. Olha o que
aquela ideia acerca do pecado, ela disse, porque foi uma Assembleia de Westminster que disse, abre aspas, caiu todo o gênero humano na primeira transgressão? É uma pergunta. O pacto sendo feito em Adão como representante não para si mesmo, mas para toda sua prosperidade, todo o gênero humano, descendo dele por geração ordinária, pecou nele e caiu na primeira transgressão. Fecha aspas. Ou seja, o pecado do homem foi passada toda a posteridade de Abraão e foi dada de Adão, desculpa, e foi dada como morta, a menos que Jesus Cristo viesse salvar, todos nós morreríamos em delitos e nossos pecados, para falar na linguagem de São Paulo aos Romanos. Então, isto é o que a Bíblia diz, que todos estamos mortos, a menos que somos restituídos. Agora, nós temos que ver uma coisa. Existe pecadinho e pecadão? Como assim? Existe, não existe? Pecado é pecado? Como assim? Quais são, afinal, os degraus, os graus de pecado? O que é o pecado? Nós já falamos, a natureza pecaminosa já descrevemos, já falamos um pouco das definições. Agora, quais são os que já falamos dos tipos da moral, da conduta fraternal, da verdade, da santidade. Tudo isso nos ajudou a estabelecer o que é o pecado e como nós devemos agir concernente a essa natureza. Desculpa essa natureza. Tudo isso foi uma peça de um quebra-cabeça montado para nós podermos chegar até aqui. Então, se você não viu as aulas anteriores e essa aula desse início, volte e veja. Porque a partir de agora, nós vamos deixar um pouco as definições, o conceito, claro que vamos deixar, mas vamos também abordar eles mais pra frente. Mas agora, pegando esses conceitos que nós falamos, quais são então os graus de pecado? O pecado é maior, é menor, é venial, é mortal? O que é o pecado? Bom, como eu já falei, existem dois tipos de pecado geral, digamos assim, duas categorias. Tem o pecado mortal e o pecado venial. O que é o pecado morto? Vamos começar de cima para
de baixo para cima. O que é o pecado venial? O pecado venial é pecado é uma desordem, é uma desobediência a Deus. Agora, venial é aquilo que não me leva ao inferno, que eu não estou desobedecendo diretamente a soberania de Deus. Então, imagine o seguinte: eu roubei um doce para comer. O doce não é meu, mas eu peguei sem pedir, eu roubei. Bom, é um pecado. Agora, esse pecado, ele prejudicou alguém, a não ser, né, que alguém ia comer, ele matou alguém. Esse meu furto, ele colocou alguém em perigo. Tudo isso vai atenuando meu pecado ou não. Então, o pecado mortal é aquilo que depois eu farei um vídeo melhor explicando isso. Mas o pecado mortal é aquilo que fere diretamente a santidade de Deus. Ou seja, para te distinguir, pecado mortal é aquilo que eu faço contra os 10 mandamentos da lei. Isso é pecado mortal. Pecado venial é aquilo que está fora, que está dentro dos 10 mandamentos, mas que não explicitamente. Por exemplo, eu dizer que eu não vou na escola. Bom, eu também. Eu dizer pra minha mãe que eu vou e não. Quando eu chego lá, eu decidi pra partir para uma casa de uma amiga. Bom, eu saí de casa com desejo de obedecer meus pais e ir para a escola. Só que chegou no meio do caminho e eu encontrei uma amiga e fui para casa dela. Eu menti para minha mãe dizendo que eu ia para a escola e não fui. Mas eu não programei aquilo. Aquilo aconteceu. Então, é um pecado, não deixou de ser pecado porque eu não programei. Mas com certeza a minha programação em mentir, se eu já tivesse na cabeça, eu não vou pra escola, mas eu vou dizer pra minha mãe que eu vou pra poder sair de casa. Esse pensar, esse maquinar, essa estratégia, com certeza ia atenuaria, agravar o meu pecado, certo? Então, a matéria do pecado, a gravidade do pecado e a intenção são coisas que contam para dizer se o meu pecado é grave, leve ou grave, médio ou leve. Entende? Então, existem graus de pecado. Agora, falando de uma maneira geral, a gente tem 3 tipos de pecado: pecado grave, pecado leve e pecado venial. Pecado grave é o que fere a Deus.
Mas dentro dessa categoria de pecado, dentro do pecado grave, nós temos duas subcategorias. O pecado grave, super grave, e o pecado grave não tão grave. Por que eu estou dizendo isso? Porque existe um tipo de pecado que é o pecado mais grave de todos, que é o pecado contra o Espírito Santo. E eu vou começar a falar dele agora e eu vou terminar na próxima aula também. O pecado contra o Espírito Santo, ele é um pecado grave. Ele é o pior pecado de todos. E o que é o negar o Espírito Santo? É eu negar a deidade de Deus e eu dizer que Deus, ele não existe. É eu negar a existência desse Criador, certo? Eu quero ler duas passagens com vocês acerca desse tema. A primeira passagem está lá em Mateus 12. Mateus 12. Olha o que Jesus ele diz aos discípulos. Portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. E aí no 32 ele agrava isso, ele diz assim, e se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, será perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não será lhe perdoado, nem neste século, nem no futuro. Ou seja, o que Jesus está nos dizendo? Ele está dizendo que existe um tipo de pecado que é um pecado que não tem perdão. Que pecado é esse? Esse pecado é aquele que eu não estou, que eu escolho desobedecer deliberadamente ao Espírito e nego a deidade de Deus, e nego que Deus existe, e quero dizer que eu não tenho mais nada com Ele. Este tipo de pecado, ele leva a pessoa diretamente ao inferno. Esse tipo de pecado leva a pessoa diretamente ao inferno. Leva a pessoa diretamente a uma descomunhão total com Deus. E aí Jesus ele explica, ou fazer a árvore boa e o seu fruto bom, ou fazer a árvore má e o seu fruto mau. Porque pelo fruto se conhece a árvore. Ou seja, o pior pecado
é a blasfema contra o Espírito. Tem muita gente que diz que o assassinato também é um pecado sem perdão. Não, gente. O pecado sem perdão é a blasfema contra o Espírito Santo. Deixa eu só ajeitar aqui, peraí. O pecado sem perdão, não. Tem gente, vou repetir, tem gente que diz assim, o pecado sem perdão é derramar sangue inocente e blasfemar o Espírito. Não, gente, não. O pecado sem perdão é a blasfêmia deliberada, consentida, ato antimental do Espírito Santo de Deus. Este é o pecado sem perdão. O ladrão da cruz, tem muita gente que coloca que o ladrão da cruz não foi perdoado, que ele foi pro mundo espiritual, mas não foi pro céu. Jesus falou claramente que aquele ladrão e assassino foi pro céu. Então, o assassinato não é o pecado sem perdão, nenhum dos pecados sem perdão. O único pecado sem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Tanto é que Jesus ele diz, aquele que blasfema contra o Pai, contra o Filho, este será perdoado. Mas aquele que blasfema contra o Espírito, esse não será. Nós não sabemos qual é a diferença. Eu, pelo menos, não sei, porque eu achei que tu falar com totalidade é a mesma coisa. Mas Jesus, ele tá dizendo que não, que tu pode falar com teu filho. Agora, com teu Espírito, jamais. Eu não sei qual é essa diferença. Agora, existe uma diferença porque Jesus, ele botou no Evangelho. Ou melhor, ele falou que está no Evangelho. Então, existe uma diferença. Mas eu não sei qual é a diferença. Mas o fato é que a blasfema contra o Espírito Santo leva a pessoa ao inferno. Os pecados, os fariseus, para entendermos o que Jesus ele então quis dizer com a blasfêmia contra o Espírito Santo, é importante conhecer o contexto que ele utilizou para tal expressão. Ele havia no versículo, no capítulo 12, Mateus 12, Jesus estava no sábado, no Shabat, e ele havia expulsado demônios de um homem. E os fariseus que não gostavam de Cristo haviam atribuído o feito de Jesus ao poder de Satanás. Os fariseus haviam feito isso. A verdade
a verdadeira fonte do poder de Cristo era o Espírito Santo. Então, e eles, os fariseus, conheciam a vida de Cristo e sabiam que o poder que operava nele, em Cristo, era o poder de Deus. Entretanto, mesmo os rabinos sabendo disso, eles os impediam de admitir tal coisa diante do povo. Então, os fariseus já haviam feito muitas acusações contra Jesus. Mas, neste caso, desse contexto, se tratava de falar contra a origem do poder do Filho de Deus, sendo que a origem do Espírito, eles cometiam uma blasfêmia ao dizer que tratava de Satanás. Então, vamos lá, Jesus fez um milagre, e aí os fariseus que tinham inveja dele disseram que ele expulsava por Beelzebul. Este falso testemunho dos fariseus, Jesus ele disse que eles estavam blasfemando contra o Espírito. Por quê? Porque eles estavam atribuindo ao Filho de Deus uma obra maligna. Mas, gente, eu não sei tudo, só que sempre me deixa confuso, porque eles estavam falando, olha só, eles estavam falando contra o Filho, porque foi Jesus Cristo que fez o milagre, e aí Jesus disse que ele estava falando contra o Espírito e que não haveria perdão. Só que nos versos seguintes, Jesus ele diz que aquele que falar contra o Pai e o Filho, esse terá perdão. Só que os fariseus estavam falando contra o Filho. E Jesus ele disse que eles estavam falando contra o Espírito Santo. Então, eu não consigo entender qual é essa diferença entre falar do Filho e falar do Espírito. Mas Jesus deixa claro que tem uma diferença, embora os fariseus haviam falado do Filho. Bom, mas o caso é que não se tratava de um ato deliberado ou que eles não sabiam o que estavam fazendo. Se tratava de uma dúvida legítima e um cuidado com o que o servo de Deus tem para receber o que é de Deus. Então, ali Jesus estava não somente como o Filho do Homem, mas como o servo de Deus. Filho do Homem, Filho de Deus. Mas ele também estava como servo de Deus. Ou seja, aqui Jesus ele está dizendo que
aqueles homens dizerem que ele estava sendo filho de Beelzebub, eles estavam então blasfemando contra o Espírito. Portanto, um cristão que tem amor a Deus e em seu coração leva amor, temor e temor diante de Deus, ele não pode cometer essa blasfêmia. O que eu não consigo entender é como Jesus ele diz que aquele que blasfema contra o Filho tem perdão. E ali eles estavam falando contra o Filho e ele disse que estavam falando contra o Espírito. Isso que não ficou claro para mim. Mas o fato é que o pecado sem perdão é este. E depois eu vou falar mais sobre esse pecado, certo? Agora, Cristo ele termina o capítulo dizendo assim, ó. Porque se alguém. E aqui ele tá falando ainda do pecado contra o Espírito Santo. E ele diz: porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, irmã e mãe. Ou seja, quem obedece ao Filho obedece a Deus, portanto tem a vida eterna. E este é irmão de Cristo. Eu ainda vou voltar nesse assunto do pecado contra o Espírito Santo, que é bem grande, mas eu já dei uma palhinha aqui, certo? Então, hoje nós vimos a natureza do pecado, a moral no Antigo e no Novo Testamento, a santidade, a verdade e agora o conceito de pecado com as palavras, certo? Que Deus possa abençoar cada um de vocês em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu peço que, se você puder, se inscreva em nosso canal, ative o sininho das notificações. Vamos terminar essa live com uma oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Por nosso de cada dia no Senhor, e perdoai nossas ofensas, assim como perdoamos nossos ofensores, e não nos deixes em tentação, mas livrai-nos do mal, seu poder, o reino e a ordem para sempre. Amém. Nós ainda temos outros 2 vídeos hoje. Esses outros serão gravados. Um de oração e outro de leitura orante. E que Deus abençoe a todos. Fiquem na paz do Senhor. E até o próximo vídeo. Se você não viu toda a live, hoje falamos sobre a natureza do pecado contra o Espírito Santo.
Santo, o pecado, a verdade e a santidade no Novo Testamento, e as palavras sobre o que é o pecado e as definições na Bíblia, certas palavras que definem, certo? Que Deus abençoe. Vamos orar, querido Deus. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Que o Senhor nos abençoe e nos proteja. E que possamos orar como Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Por nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas ofensas, assim como perdoamos nossos ofensores, e não nos deixes cair em tentação, mas salva-nos do mal, pois teu é o poder e o reino para sempre. Amém. Ave Maria, cheia do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe todos. Fiquem na paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Essa live ficará disponível depois. Que Deus abençoe. Vá lá e assista nossas outras aulas. Que Deus abençoe. Vamos terminar só com a leitura. Primeiro mandamento: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Não terás outros deuses diante de mim. Segundo, não farás para ti imagem de escultura. Terceiro, honra teu pai. Não tomarás teu nome do Senhor teu Deus em vão. 4. Lembra do dia do sábado para o santificar. 5. Honra teu pai e tua mãe. 6. Não matarás. 7. Não adulterarás. 8. Não adulterarás. 9. Não dirás falso testemunho. 10. Não cobiçarás. Não adulterarás. Que Deus abençoe sua vida. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até a próxima aula.